Muito tempo que eu não trago nenhum vídeo de história aqui para esse canal maravilhoso e multifacetado. Aqui o assunto hoje aqui é um pouquinho da Guerra Fria, né? E tem uma questão muito interessante aqui sobre o assunto de propaganda, né? Esse livro aqui que eu comprei no Sebo, um livro já usado, História Não Contada dos Estados Unidos. Vou ler um trechinho dele aqui muito interessante, mas gostaria de comentar aqui, ó, muito rapidamente, que tem um triste hábito aqui, né? Não é um livro acadêmico, então a gente aceita um pouco isso, mas não tem as fontes, não cita as fontes, mas as informações que estão aqui me parece que procedem, tá? Em 1960, John F. Kennedy Jr. foi eleito presidente dos Estados Unidos. Era a época da Guerra Fria. Na geopolítica, havia um conflito lá, né? Era marcado pelo conflito entre a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, o bloco comunista e o bloco capitalista sendo representado naturalmente pelos Estados Unidos. Era uma época bastante tensa, né? Eu vou ler um trechozinho aqui que está na página 201. John Kennedy, né? John Kennedy foi eleito em 1960, assumiu em 61. Ele foi assassinado em 1963, uma história bastante conhecida, né? O fato é que, ó, abre aspas aí para o autor. Para o Departamento de Defesa, John Kennedy trouxe um civil não especialista, Robert McNamara. No comando da Ford Motor Company, ele era conhecido por sua mente prodigiosa. É um camarada bastante inteligente. McNamara ganhou desconfiança imediata dos generais ao colocar o Pentágono sob análise detalhada. Um plano de guerra nuclear devastador fora legado à instituição. Quer dizer, o Pentágono tinha condições de colocar em andamento um plano de guerra muito bem detalhado, no qual, evidentemente, seria usado armas nucleares. Vejam só a doideira, hein? McNamara ficou alarmado com o que descobriu, uma cultura de piores cenários possíveis em prol, em geral, paranoicos, né? A paranoia, né, predominava ali dentro do governo dos Estados Unidos da época. No entanto, quando o presidente Kennedy pediu uma avaliação de quão grande era de fato a disparidade em favor dos soviéticos na quantidade de armas nucleares, McNamara precisou de apenas 3 semanas para confirmar que não havia disparidade e diversos meses para descobrir que havia uma grande diferença, na verdade, em favor dos norte-americanos, né? Os Estados Unidos tinham cerca de 25 mil armas nucleares, é bastante coisa, e a União Soviética apenas 2.500, que ainda assim é bastante coisa, né? Os Estados Unidos possuíam 1.500 bombardeiros pesados, sendo 1.000 na Europa, que eram capazes de alcançar a União Soviética. Já a URSS, a União Soviética, né, tinha 192 bombardeiros. Estados Unidos tinha 1.500, União Soviética 192. Os Estados Unidos dispunham de 45 mísseis balísticos intercontinentais. A União Soviética, apenas 4. Quer dizer, e rolava um medo geral lá, né? De que, na verdade, a União Soviética estaria muito à frente e que, portanto, era necessário os Estados Unidos correr atrás do prejuízo, né? Produzir ainda mais armas, investir ainda mais na indústria militar. Evidentemente, tinha muita gente que tinha interesse que assim fosse, né? Porque fazia o dinheiro circular. O tal do complexo industrial militar dos Estados Unidos precisava, para funcionar, né, para esse dinheiro circular e para a produção de arma, para as grandes produtoras de armas lucrar em cima, e os políticos anticomunistas, por seus discursos sobre a grande ameaça soviética continuarem sendo eleitos, né, porque eles se diziam lá os defensores da civilização ocidental contra a grande ameaça soviética. De fato, era uma época que não se podia dar mole, não se podia brincar, mas as coisas eram bastante exageradas. Tinha muita gente que, inclusive, era gente mentirosa dentro do governo dos Estados Unidos que fazia esse alarde todo, criava esse grande clima de paranoia, né? E a população, né, gente, ficava como? Com medo do apocalipse.
Porque se realmente ocorre um conflito direto entre a União Soviética e Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter muito mais capacidade militar do que a União Soviética, ainda assim as armas nucleares que a União Soviética tinha eram capazes de fazer uma grande destruição nos Estados Unidos da América, né? E provocar aí uma catástrofe a nível global. Se só apenas a União Soviética atacasse os Estados Unidos, evidentemente os Estados Unidos iriam revidar, então a catástrofe global seria muito mais dramática e grave, né? O fato é que em 1961, quando o John Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos, o que existia não eram mais apenas aquelas bombas de fissão nuclear, que eram as bombas atômicas, né, que foram inclusive aquelas usadas pelos Estados Unidos contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial, né? As duas bombas lançadas lá sobre Hiroshima e Nagasaki. Essas são as bombas de fissão nuclear. Quando a gente fala em 1961, aí essas bombas ainda eram produzidas, ainda eram utilizáveis, não utilizadas, mas eram utilizáveis, né? Mas o fato é que em 1961 já existia um outro tipo de bomba que ainda um poder destrutivo ainda muito maior, que era a bomba de fusão nuclear, que era a bomba de hidrogênio, né? Bomba H. Centenas de vezes mais poder destrutivo maior do que a bomba de fissão nuclear. Quer dizer, a bomba de hidrogênio era muito mais poderosa, muito mais destrutiva que a bomba atômica. E um detalhe, os Estados Unidos, evidentemente, já tinham bomba atômica em 1945, né? Tanto é que usaram sobre o Japão. Usaram sobre o Japão não só para forçar a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, como também para dar um aviso à União Soviética de que os Estados Unidos não estavam de bobeira e que era bom eles ficarem ligados, né? Para, no fim das contas, a União Soviética não se meter a besta nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, né, fosse lá querer controlar alguma região em algum canto do mundo, a União Soviética não ia fazer frente, porque a União Soviética em 45, 46, 47 não tinha a bomba atômica, ou seja, os Estados Unidos estavam muito à frente na capacidade militar, né? Mas o fato é que em 1949 a União Soviética consegue desenvolver sua bomba atômica. Então a coisa ali meio que se equilibra, né? E claro que quando a União Soviética desenvolve a bomba atômica, o medo de um apocalipse mundial se torna, né, vai às alturas. Agora os dois grandes inimigos no planeta, União Soviética e Estados Unidos, ambos têm a bomba atômica, que é essa bomba de fissão nuclear. Em 1952, os Estados Unidos já fazem os primeiros testes com a bomba de fissão nuclear, com a bomba de hidrogênio, né? Em 52. E em 53, apenas um ano depois, alguns meses depois, na verdade, a União Soviética também desenvolve a sua bomba de hidrogênio, a bomba de fusão nuclear. Ou seja, a partir de então, era coisa para a galera ficar com medo mesmo, porque 2, 3 bombas de hidrogênio já seriam capazes de provocar uma arruaça, né? Conforme eu acabei de falar. O fato é que quando Kennedy assume a presidência, é disso que a gente está falando. E rolava muito propaganda de ambos os lados, né, da possibilidade do inimigo estar com a arma apontada para a nossa cabeça. E se pensava assim, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperando o inimigo puxar o gatilho, nós iremos puxar o gatilho primeiro. Então era um clima de tensão, era uma época em que a galera construía bastante abrigo nuclear, né? Os bunkers, esse tipo de coisa toda. Enfim, era uma doideira. Mas, como acabei de falar aqui, esse livro aqui mostra, né? Tudo também, apesar de ter tudo ser realmente muito grave, muito tenso, havia todo esse exagero, toda essa propaganda, né? Que era alimentada, vamos dizer assim, por interesses econômicos e políticos. Então, duas coisas, né? Primeiro, que a ambição desses grandes industriais que tomam o ramo da indústria bélica é uma coisa perniciosa, foi uma coisa perniciosa, né? Essa galera elegia políticos que tinham essa paranoia anticomunista, e esses políticos diziam para a sociedade que eles eram os grandes defensores da civilização ocidental,
contra a grande ameaça comunista. Então eles estavam sempre fazendo ali aprovar cada vez mais recursos para a indústria bélica, inclusive para as pesquisas, né, científicas que depois seriam aplicadas no desenvolvimento de armas, ou sistemas de defesa, esse tipo de coisa toda. Então o Estado norte-americano está investindo muito pesadamente em pesquisas bélicas, pesquisa de base, com finalidade bélica no fim das contas, na própria construção de armas, e toda uma rede política se alimentava com isso, e na imprensa era propagandeado o tempo todo essa grande ameaça comunista, de como os comunistas estavam muito à frente, esse tipo de coisa toda, e na União Soviética também se fazia isso, mas era um pouco verdade, porque na União Soviética Nikita Khrushchev, por exemplo, falava que os Estados Unidos estava na frente, que o nosso inimigo tinha muito mais poder específico que a gente, nós, portanto, soviéticos, precisávamos fazer um esforço em investir mais em equipamento militar. Isso era um pouco verdade, né? Apesar de que não tinha necessidade de tantas armas nucleares assim, a gente bem sabe. Enfim, é uma parada bastante interessante aí, cabe a gente ficar de olho, né, em questão de propaganda de governo. Dê um like, se inscreve no canal, todos os